E é por isso que eu quero hoje compartilhar com vocês essa mensagem, de que a gente precisa tomar certos cuidados ao longo da nossa vida com a alta performance que nós demonstramos ter e não temos. O que é alta performance? Eu tenho certeza que todos vocês conhecem muitos atletas. Dentre eles aí, um que se destacou nas Olimpíadas há pouco tempo, o Usain Bolt. É um atleta de alta performance. Ele se dedicava o tempo todo para tentar bater o recorde nos 100 metros rasos no atletismo. Era um homem que se entregava aos treinamentos e ele queria ganhar de todo mundo. Por quê? Porque isso era importante para ele. A questão é que muitas vezes nós entramos nesse ritmo, nessa esfera de que eu preciso fazer o melhor sempre. E é claro que é bom fazer o melhor. A questão é quanto isso custa do projeto de Deus em você. Porque muitas vezes nós estamos satisfazendo as nossas necessidades, mas não a vontade do Altíssimo. Entende isso? Isso aqui não é contrário, não é um paradoxo. Eu não estou estabelecendo um paradoxo entre a alta performance da minha vida com a alta performance que eu tenho que ter com Cristo. Mas isso influencia se eu vou manter uma vida realmente saudável, realmente digna de um cristão ou não. E eu preciso pensar sobre isso. E nós vamos ler um texto, eu quero compartilhar com vocês, que é o texto base para essa mensagem de hoje. Marcos, capítulo de número 10, verso de número 20 ao 22 é o que nós vamos ler só, e isso é suficiente para essa noite. Vocês certamente já ouviram essa história. Olha o que diz, verso de número 20 do Evangelho segundo João Marcos, no capítulo 10. E ele declarou: mestre, a tudo isso tem obedecido. Para um pouquinho aí, a tudo o quê? Ele tem obedecido, se você voltar um pouquinho atrás, a todos os mandamentos. E aí ele continua: desde a minha infância, adolescência. Jesus olhou, verso 21, para ele e o amou. Falta uma coisa para você, disse ele, ou disse Jesus. Vá, venda tudo o que você possui, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Vamos aí até aí, por favor. Olha só, a gente anda cercado por pessoas que demonstram ter e ser pessoas espetaculares. Ter as coisas, ser pessoas fantásticas que você fala assim, não é possível que essa pessoa consegue tantas coisas assim. E é natural. Elas demonstram que elas conseguem qualquer coisa. A questão é que tudo que elas fazem parece dar certo, parece ser realmente, como eu disse, de alta performance, parece que o sucesso está ali, sabe, instalado, e tudo que ela faz tem sucesso. Mas o problema é que muitas vezes isso não significa que ela tem total sucesso em tudo. Porque se você se lembrar um pouquinho de uma história da viúva pobre que vai ao culto de Jesus no templo, e ela dá 2 moedinhas, aquela era a alta performance daquela mulher, mas ela era pobre, mas ela entregou tudo. E muitas vezes nós estamos aqui, nós fazemos isso. Olha, eu sou músico, eu comecei na igreja cantando. O pastor Ricardo já conheceu uma banda que eu tive. E olha que a nossa banda não era qualquer banda. Eu adoro música, gosto de tocar, gosto de cantar, adoro isso. Os músicos que trabalhavam comigo, que tocavam e cantavam comigo, eram músicos de primeira linha. Recebíamos ofertas direto, vai tocar na minha igreja que eu vou te pagar. Teve um pastor, cara de pau, não vou falar o nome dele, que ofereceu, falou para mim: você quer fazer o louvor todo domingo na minha igreja, eu te pago R$600 por culto. Estou falando de quase 10 anos atrás, 2012, 2013. Irmãos, era ótimo receber R$600 por culto. Tem igreja que não entra nem 100.
E o pastor estava pagando para que eu fosse ministrar louvor lá. Eu falei, pastor, o senhor me desculpa, mas isso não compra o meu coração. Eu não faço isso para Deus por dinheiro. Ele me deu e eu dou de graça o que Ele me deu. Você está entendendo? Porque a alta performance pode comprar algumas coisas, mas o meu coração, ele tem uma alta performance com a presença, e é só a presença que me interessa. Você entende a diferença? O dinheiro não pode comprar. Eu posso ter uma alta performance, eu posso ser bom no que eu estou fazendo, mas a questão é, se Deus não está comigo, nada vale. Paulo diz sobre isso, Paulo fala sobre isso na carta aos Coríntios. É como um sino que retine. Você certamente conhece pessoas muito boas, são ótimas, mas não têm a presença. Eu convivi com pessoas que tocavam instrumentos, cara, que era incrível. Uau, esse cara sabe demais, mas e a unção? Não adianta eu tocar por tocar, eu vou bater em ferro frio. Você está me entendendo o que eu estou falando? Quem é músico sabe muito bem do que eu estou dizendo. Mas olha só, se você pega um atleta, o cara se mata, o cara dá a vida toda dele por causa daquilo. E tem muitos, eu estava lendo sobre o Phelps, Michael Phelps. Ele treinava 12 horas por dia. Tem muitos que não têm vida com a família. O que adianta eu ter alta performance numa coisa e a minha casa ser destruída? Os meus relacionamentos serem frágeis, não terem profundidade. Não adianta eu viver uma vida, querer dupla honra, querer a bênção de Deus na força. Você precisa se entregar. O pastor Ricardo foi perfeito hoje aqui, eu nem precisava mais ministrar. Por quê? Porque Deus reage às nossas atitudes. Se eu fecho o meu coração, Ele não pode entrar. E se Ele não entra, não tem salvação, não tem graça. Você está me falando, você está me entendendo? Eu estou tentando esclarecer para você, eu ainda nem entrei na mensagem. Do que você precisa começar a pensar, do que você está fazendo, que parece ser bom, mas não é. A Bíblia diz sobre isso em Salmos: tem caminhos para o homem que parecem bom, mas no final é caminho de morte. É difícil quando a gente vive uma vida que está estabelecida, sabe no que? Numa fantasia, numa cultura em que há uma enganação, um engano. Nós vivemos sob um engano e aí a casa cai. Não tem estrutura. A Bíblia diz sobre isso: a casa que estava na rocha e a casa que estava na areia. A areia são os enganos. Parece ser bom, parece estar tudo bem, parece ser bonita. Pode você ter investido tempo e dinheiro naquilo lá, mas uma hora a chuva vem, uma hora a tempestade chega. E aí? Irmãos, escute. O ano passado nós passamos por uma grande luta. Perdemos meu cunhado que faleceu de câncer. Foi uma dificuldade gigantesca. E até hoje, vai fazer um ano agora em março. E como uma família de crentes, nós cremos em Deus. Nós queríamos um milagre sobrenatural, que Deus o curasse, mas Deus não o curou, Deus fez outro milagre. Tem muita gente que acha agora, Deus acabou com a minha vida, eu vou largar, vou sair tudo. Sabe o que eu fui fazer? Eu falei, Deus, muito obrigado, porque o Senhor me permitiu ter um amigo na minha casa. Ele foi meu amigo. Ele foi uma das primeiras ovelhas que eu tive. Ele falava para minha mãe: olha, eu quero ir ouvir o Fábio pregar, eu quero ir ouvir o Fábio ministrar. Olha, se você tem um cunhado que fala isso de você, porque não adianta eu ser bom para os outros, eu tenho que ser bom para aqueles que estão dentro da minha casa. Se a minha casa não me aceita, como é que vai ser? Porque se eu prego, eu não prego para as pessoas da rua só, eu tenho que pregar para dentro de casa. A Bíblia diz isso. Paulo ensina a Timóteo, fala: olha, se você não ganhar a sua casa, você é pior do que o incrédulo. Então eu quero começar te direcionando para onde você tem que ir. Você quer dupla honra? Levante a mão, por favor, quem quer dupla honra. Comece dentro da tua casa. É lá que você tem que ser honrado, é dentro de casa. Sabe por quê? Porque os próximos sabem quais são as debilidades, as deficiências, as coisas ruins que há em nós, que nós não tiramos ainda.
Você está me entendendo? Não adianta eu ser Naamã para o exército. Eu quero ver você ser Naamã dentro da tua casa. Tem que tirar as vestes e mostrar, sim, as feridas. Você está me entendendo? Nós precisamos sair desse ciclo vicioso de ter uma vida de alta performance de mentira. Porque a alta performance tem que começar na minha casa. Diga, eu preciso ser melhor dentro da minha casa. Tem gente que quer ser melhor na rua, quer ser melhor com um amigo, um colega, mas nunca foi bom com a família, nunca foi bom com a esposa, nunca foi bom com os pais, nunca foi bom com os irmãos. Ei, espere, então vamos reconstruir essa história diferente hoje. Vamos fazer com que chegue realmente aquilo que nós desejamos, porque no fundo, nós queremos que a nossa casa nos aceite. Eu disse que eu sou de uma família cristã. Nós somos há muito tempo uma família que ora muito. Quem conhece a minha família, meus pais, meus avós, profundamente sabe disso. E há alguns anos atrás, acho que uns 3 anos atrás, eu comecei a ser chamado para ministrar para minha família. Você já pregou para sua casa? Hein? Você já falou para o seu esposo da palavra de Deus, para a sua esposa da palavra de Deus, falando algo que Deus te entregou, e eles sabendo de todos os seus defeitos, eles olhando para você, mas você fez isso exatamente ao contrário do que você está falando. Você fala para amar os seus irmãos, mas aquele dia lá, você lembra? Você está entendendo que as indagações vêm? E um dia eu fui ministrar justamente uma mensagem sobre família. E aquele dia foi a glória de Deus na minha casa. Acho que faz um ano que eu ministrei a mensagem. Foi em fevereiro, eu lembro que foi em fevereiro. Foi uma mensagem que Deus me deu. Eu falei, Jesus, eu não deveria pregar essa mensagem, porque Ele sabe que eu erro. Mas sabe que meus avós, meus tios, minha mãe, meus primos falaram para mim, que mensagem maravilhosa. Eu precisava ouvir. E sabe o que isso confortou meu coração? Porque eu estava preocupado. Porque eu também tenho defeito. Eu também preciso melhorar. Eu também preciso entrar num outro nível de vida. Melhorando meus relacionamentos. Começa dentro da minha casa. Depois eu vou externando isso. Depois isso vai saindo para fora naturalmente. O que você está escondendo, sabe? O jovem rico, sabe o que ele estava fazendo? Ele disse que cumpria todos os mandamentos, desde a sua infância e adolescência. Agora, a pergunta que eu faço, ele era para reconhecer Jesus de primeira. Ele vem e pergunta, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Ei, calma aí. Jesus já indaga ele, como é que você chama eu de bom? Sabe, a alta performance, ele era bom naquilo que ele fazia, ele estava fazendo bem. O cara era top. Fala para mim, eu quero ver um crente aqui falar aqui que guarda os 10 mandamentos. E Jesus resumiu em 2 e a gente tem dificuldade. Amar ao próximo como a ti mesmo. Vamos parar aí, vamos entender essa mensagem. Eu saio aqui na avenida, que agora tem uns 200 mil semáforos. Estou com pressa, estou atrasado. Esse bendito não sai. Olha esse cara a 30 por hora na pista. Você anda de domingo aqui em Hortolândia? Olha aí, você está vendo? Não estou nem revelando ainda. Olha só. Às vezes a gente acaba de sair do culto e faz isso. Sim ou não, irmãos? Não vamos ser demagogos com a gente, por favor. Mas as nossas pequenas atitudes contribuem para aquilo que vai crescendo em nós. E a gente nem percebe que estamos alimentando algo em nós que não deveríamos alimentar. E pensa que eu não tento me corrigir também? Por quê? Porque nós queremos demonstrar para as pessoas a alta performance, mas no fundo, um monte de coisinhas está denegrindo a nossa imagem e nós nem percebemos. Será que não está na hora da gente mudar? Diga, eu preciso de dupla honra. Mas primeiro, eu preciso consertar o meu altar no Senhor. Você precisa amar as pessoas mais. Precisa ser mais bem
benevolente com as pessoas. Se alguém está mais devagar na sua frente, não a xingue, não a maldize. Aguarde o tempo que vai dar para você ultrapassá-la, que você vai poder passar. Se alguém te fechar, irmão, amém, glória a Deus. É difícil? É ruim. Ontem nós experimentamos isso literalmente. Estávamos voltando de um almoço abençoado, que a Cíntia não pagou e eu que paguei. Tem que cobrar ela. E a gente voltando do almoço, a gente só saiu para almoçar 4 horas da tarde, a hora que deu. Fomos almoçar num lugar que a gente gosta muito. Estava tudo em paz, tudo lindo, maravilhoso. Aquela tarde maravilhosa de sábado, falei, é hoje, Jesus. Cheguei na pista, um bendito veio com tudo e ficou jogando farol alto na minha traseira. E eu estava zen, sem pressa. Tinha acabado de almoçar, eu falei, eu não estou com pressa. Só que eu não podia sair porque tinha outro carro do meu lado. E o cara com pressa. Na hora que eu saí, eu falei, tá vendo, gente? Olha aí. A gente tem que aguentar a pressão muitas vezes, irmãos. A gente é pressionado por todos os lados, a Bíblia diz. Ei, escute. Mas a gente não pode se entregar ao inimigo. Abrir brecha, já xingar o cara, já falar que ele não presta. Olha lá, aquele abençoado que passou aqui com pressa. Você está entendendo? Eu tenho que ter paciência. Isso é complicado, é difícil, mas eu preciso melhorar, porque isso vai elevar a minha performance em Deus. São coisas pequenas, parece bobo isso, mas eleva isso para o seu relacionamento. Pega isso e traz para a sua casa. Quantas vezes você podia, amor, pega água para mim? Alguém já pediu água para você e você está assistindo aquele programa legal na televisão, bem naquela hora que você gostaria de, olha, é agora, vai acontecer. E a pessoa pega água para mim e aí você fala, não acredito. Não é possível, parece que ela adivinha os horários, irmãos? Hein? Os homens aqui, diga amém. Vocês sabem do que eu estou falando. Quem é casado tem entendimento do que eu estou falando. Mas entenda isso. Se a gente não for melhor, se o nosso relacionamento não for mais importante do que o programa de TV, o que a gente vai fazer com a nossa vida? Imagine se Deus falar para você levantar naquela hora e orar. Você está entendendo? Jesus fala para o jovem Henrique, ei querido, olha, vem cá, vou te ensinar uma coisa. Você já fez tudo isso, então pega tudo que você tem, tudo que você possui, tudo que você tem, vai e vende. Vende tudo. Até aí tudo bem, vender ok. Mas aí você pega o dinheiro e doa aos pobres. Já ficou super difícil. Aí depois disso você vem e me segue. Não era só vender, não era só doar, era ainda ter que seguir alguém sem dinheiro. Ou vocês esqueceram que Jesus mandou Pedro pegar o dinheiro do imposto aonde? Na onde? Na onde? No peixe. Então Jesus não tinha dinheiro com ele. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O problema é que o jovem rico não entendeu que Jesus provia todas as coisas para ele. Alta performance é ter também entendimento de quem provê as coisas para a gente. É compreender de que Jesus proveu o que nós precisamos. Vocês ofertaram agora há pouco. Eu ofertei pelo Pix. Nem precisei sair da cadeira. Achei legal. Olha só. Mas muitos de nós ofertamos o quê? O que sobra. E a alta performance? E o sacrifício? Vou te contar uma história rápida. Antes de eu casar, aliás, depois de casado, nós dirigíamos uma igreja em Sumaré. Estávamos lá há quase um ano. E fomos para a nossa igreja matriz em Campinas, cultuar numa segunda-feira. E choveu. Eu peguei e falei, eu vou dormir na casa do meu pai. Vamos dormir na casa do meu pai. Não vamos para casa. Por quê? Porque já vai ter janta pronta. Minha mãe vai estar com janta pronta, vai estar tudo certo. Amanhã a gente acorda numa boa, toma banho, vai trabalhar. Depois à noite a gente volta para casa, vai para a igreja, porque tínhamos culto na terça, e vai ser uma bênção. Eu amanheço com o meu telefone tocando, desesperadamente. 6 horas da manhã, o irmão da igreja me ligando. Pastor, o que aconteceu? Eu falei, que foi, filho?
pastor, o senhor está em casa? Eu falei, não, mas a luz da sua casa está acesa. Eu falei, mas eu não larguei luz acesa não, irmão. E o portão está aberto. Mas eu não larguei portão aberto. Mas e a porta da cozinha está aberta, pastor? Eu falei, irmão, fica aí, fica tranquilo, daqui a pouco eu chego. Eu já entendi o que aconteceu. Eu fui falar com a Cíntia. Cíntia, escuta. Aconteceu um negócio. Eu não vou trabalhar hoje. A gente vai ter que ir em casa urgente. Mas se acalma, porque roubaram a nossa casa. Ela já entrou em desespero. Meu Deus do céu, o que a gente vai fazer? Eu falei, fica calma, aconteceu, não tem mais o que fazer. Vamos para casa. Chego em casa, tinha roubado tudo. Roubaram todos os meus sapatos. Deixaram só um pé. Eu só tinha o que eu estava calçando no dia. Todos. Da Cíntia não levaram nenhuma joia. Eu fiquei irritado com isso. Depois eu conto o segredo. Eu não sei, o cara levou tudo que a gente tinha, todas as nossas coisas. Tentaram levar até a nossa máquina de lavar. E aí, eu tinha culto à noite. A gente deu um jeito de fechar a porta, porque estouraram a porta, fizeram um monte de coisa. Aí vamos para a igreja. Aquele dia, por incrível que pareça, só foi nós dois na igreja. Você imagina uma igreja mais ou menos desse tamanho. Só dois. A Cíntia ajoelhou numa cadeira, eu fui para o altar, ajoelhei numa outra cadeira e começamos a orar. E parecia que eu estava ouvindo uma voz. O que você está fazendo aqui? Eu falei, o que foi? O que está acontecendo? O que você está fazendo? Você se esqueceu do que você pediu. Você se esqueceu do que você fez. Eu falei, mas Jesus, eu me esqueci do quê? E ele começou a me lembrar. Há uns 30 dias antes, não, um pouquinho menos, talvez uns 20 dias antes, eu tinha dado uma oferta. Quem é casado aqui, por favor, levante a mão, deixa eu ver. A mão esquerda. Deixa eu ver se você é casado mesmo. O que você tem na mão esquerda? Está entendendo? A gente tinha comprado a aliança. A aliança é do sonho do casamento. Sabe aquela coisa, aliança do sonho do casamento? E uns 20 dias antes, Deus tinha pedido para mim, numa conferência em Santos, tudo que eu tinha naquele dia. Tudo. Eu não tinha mais dinheiro, porque eu já tinha dado tudo. E a única coisa que eu tinha de valor, o pastor falou assim, pastor Arão Xavier. Arão Xavier falou assim, vocês vão sonhar com o que vocês vão dar. E amanhã, quando vocês voltar para o culto de manhã, vocês vão entregar o que Deus mostrar no sonho para você. Eu falei, não é possível, o que eu vou dar? Eu não tenho mais dinheiro, não tenho cartão, já estava estourado, não tenho mais o que dar. E ainda fomos dormir, irmão, pensa na prova, nunca mais eu passo por isso em nome de Jesus. Fui dormir numa escola. Você já dormiu em escola? Colchãozinho dessa grossura assim, E Santos aquele dia choveu, mas choveu e fez frio. E tinha umas baratas ainda, porque a escola tem barata. Eu falei, Jesus, não é possível, eu estou falando de alta performance. Olha só. Aquela noite, eu não sonho com quase nada, quase nunca eu sonho. Mas eu sonhei com a grande aliança. E eu fiquei com aquilo na cabeça. 5 horas da manhã eu levantei, não aguentava mais ficar deitado naquele colchão duro, um frio, sem cobertor. Eu falei, meu Jesus, o que eu estou fazendo aqui? E eu pensando, Jesus, e agora? Eu fui tomar banho gelado, porque na escola não tinha chuveiro quente. Então vamos tomar banho gelado, tomamos banho. Me arrumei para ir para a igreja cedo, já estava pronto, cedinho. Queria ir logo para a igreja. E queria falar para a Cíntia, eu preciso da sua aliança. Aí eu cheguei nela no culto. No cantinho do ouvido dela, eu falei, amor, essa noite Deus me deu um sonho. Eu vi uma grande aliança. Ela virou para mim, só foi para você, né? E só tinha uma aliança. Você está entendendo do que eu estou falando? Eu falei, é isso mesmo. Foi só uma aliança, mas foi uma grande aliança. Uma aliança gigante. Vocês já jogaram Mario Brothers? Não tem aquele anel do Mario Brothers amarelo, sabe, de ouro, assim. Só que era um gigante daquele. E cabia assim nessa igreja toda aqui. E eu sonhei daquele jeito. Eu falei, eu nunca sonhei com nada. E Deus me deu esse sonho. Eu falei para ela, Deus me deu esse sonho. E eu chorando já, eu falei, Deus, ela não vai dar aliança, eu vou ter que dar só a minha. Como é que a minha esposa vai ter aliança e eu não vou ter aliança? Eu falei, e agora? E eu lembrei dessa aliança, por isso que a gente usa duas, tá? Eu lembrei que a gente tinha essa em casa, que essa aqui foi de namoro. E tem um ourinho aqui, né? Pequeno, mas tem. Aí eu lembrei dela, eu falei para ela, olha, a gente pode usar outra aliança.
Aí ela, com muito custo, depois de uma meia hora eu falando no ouvido dela, e o culto rolando, e o pastor pedindo oferta, e eu querendo levar, e eu falando, e ela pegou e me entregou na mão a aliança. Eu falei, glória a Deus, vamos embora. E aí eu entreguei, fui, passou os 20 dias, roubaram a casa, e eu estava orando, como eu estou dizendo para vocês, e a minha cabeça agora lembrando de tudo o que tinha acontecido. E Deus falou comigo, falou, você tem que se lembrar do que você pediu. Você tem que se lembrar do que você quer para você. Você tem que se lembrar do que eu sou e significo para a tua vida. Se você crê em mim mesmo, hoje mesmo você vai tomar as suas decisões. E eu peguei e falei, eu creio, em nome de Jesus eu vou fazer o que o Senhor está falando. E já levantei, gente, acabou o culto, vamos embora, não vem mais ninguém para essa igreja mesmo, vamos embora. Vamos embora para casa, vamos arrumar nossas coisas. Quarta-feira nós arrumamos todas as coisas da casa, fechamos a casa, quinta-feira nós já tínhamos mudado. Passou-se alguns meses, eu comecei a andar no Rosolém, onde eu moro, e visitei alguns prédios, alguns lugares. A gente começou a procurar casa, começou a procurar apartamento para comprar, sem dinheiro. Não tínhamos dinheiro, estava devendo o cartão da oferta ainda. Era verdade. E a gente foi procurar, e o dia que eu entrei no meu apartamento que eu tenho hoje, eu senti paz. Eu falei, Cíntia, esse é o lugar. É esse. Esse tem que ter isso, tem que ter 3 quartos, tem que ter aquilo. Eu comecei a pedir a Deus tudo o que eu queria. Eu comecei a me lembrar de tudo que eu falei com Deus. Deus falou que eu tinha que me lembrar. Eu comecei a me lembrar. Isso é alta performance com Ele. Você estabelecer um relacionamento, intimidade. Ele chegar e falar e você reconhecer sua voz. Isso é alta performance em Cristo. Às vezes a gente está dentro da igreja e não ouve Deus falar. Deus está falando com você, o pastor está aqui gritando, se esperneando. Deus está falando com você e você não consegue discernir a voz. Cuidado com as vozes que você ouve. E aí, terminado essa fase de ver, de tentar conseguir um apartamento, nós conseguimos um milagre de Deus. O irmão, eu já tinha desistido de comprar, o irmão chegou em mim e falou assim, como você quer comprar um apartamento? Eu falei, não tem dinheiro. Mas como é que você vai dar a entrada? Eu falei, não sei. Aí ele demorou uns 3 dias, me ligou. Ele falou assim, como você quer dar a entrada mesmo? Eu falei, como você pode fazer? Ele falou, escolhe quantas vezes você quiser, eu faço para você. Sabe o que aconteceu? Eu comprei um apartamento sem dinheiro. Hoje eu moro no apartamento, hoje eu tenho apartamento. Deus deu tudo que nós tínhamos. Mais do que nós sonhávamos. Hoje nós podemos falar, Deus abençoou tanta gente que a gente tem muito mais do que nós pedimos. Muito mais, e Deus tem só nos feito crescer. Todas as coisas que a gente tem, muito além. Mas isso não é ainda a alta performance que nós queremos. Por quê? Porque o que mais nós queremos é a presença, é a glória, é a manifestação dele em nós. É nós sentirmos ele, é saber que ele está conosco, é saber que o nosso caminho para o céu é com ele, e nós não vamos desistir. Não importa o tempo, não importa o que aconteça, não importa se a dificuldade bate a porta, não importa se a morte vem, mas nós estamos com ele, na presença dele. E olha só, é difícil quando a gente tem que entregar. Você acha que o jovem rico se sentiu como? Tanto é que ele sai, e ele nem percebeu que Jesus o amou. Se você ler o versículo aí, é o 20, Jesus fala com ele, mas antes as pessoas falam que Jesus o amou. Marcos relata isso, Jesus o amou. Deixa eu te falar, Jesus te ama. Então pare de se esconder dele, pare de negar as coisas que ele te pede. Pare de baixar o nível com ele. Sabe, estabeleça um nível hoje de compromisso com ele de verdade. Você está me entendendo? Alta performance não é para os outros ver, mas é para Deus ver em você. Sabe por quê, irmãos? Quem vai te enaltecer, quem vai te engrandecer no momento certo é Deus. Às vezes a gente quer copiar os outros que estão na modinha. Ei, deixa eu te trazer para a terra de volta. Escute, é Ele quem vai ser a sua justiça. É Ele quem vai te engrandecer. Você precisa lutar, é claro, você precisa trabalhar, é claro, mas você não pode deixar de ter um relacionamento com Ele. Lembra de Jó? A Bíblia diz que Jó, capítulo 1 de Jó, perde tudo. E o tudo de Jó era muita coisa. Primeiro vem, perde os 10 filhos, perde a riqueza, perde a saúde.
Mas aí, capítulo 42 de Jó, a Bíblia diz que o segundo estado de Jó era muito maior e melhor do que o primeiro. Escute, deixa eu tentar esclarecer isso que acontece com Jó. Perder 10 filhos é fácil? Se um é dor, imagine 10. E de uma vez. Às vezes a gente enxerga uma tragédia como aconteceu agora no Rio de Janeiro, mas a gente não vê que a benevolência de Deus, o que vai acontecer e trazer de vida para nós. Você está entendendo? Às vezes Deus deixa uma tragédia ocorrer, e como o pastor bem disse sobre as vontades de Deus aqui, a vontade permissiva de Deus. Porque as pessoas vão morar no morro, você está entendendo? Num lugar que não tem infraestrutura suficiente para suportar uma casa, a casa vai cair. Você está me entendendo? E Deus, Ele quer fazer com que nós entendamos a palavra dEle na totalidade, no que Ele realmente quer de você. Porque se eu preciso de dupla honra, eu preciso entender o que eu tenho que entregar para Ele. E como o pastor disse hoje, eu preciso agir. E são as minhas ações que vão gerar a reação em Deus. Sabe, irmãos, quando eu nem esperava que aquela oferta que eu tinha feito no culto fosse dar certo tão rapidamente. Sabe por quê? Porque eu tive um irmão que ofertou no mesmo dia que eu, pastor, amigo meu, até pregou hoje de manhã, eu estava lá no culto da igreja com ele, amigo meu, e ele saiu de Santos, na segunda-feira ele recebeu um aumento de R$2.000 no salário. Eu olhei assim e falei, Jesus, ele recebeu e eu não. Você está entendendo? Sabe que a Bíblia diz em Salmo 73, Asaf escreve o Salmo 73, fala assim, os meus pés quase escorregaram, quase se foram, quando eu olhei para a riqueza do ímpio. Sabe aquela história de olhar para a grama do vizinho? Às vezes a gente compara a nossa vida com o vizinho. Às vezes a gente quer medir a nossa bênção com a bênção do outro. Não tem medida, nossa bênção é só para nós. A nossa bênção só cabe em nós, não cabe nos outros. Só vai caber nos outros a partir do momento que a bênção é transbordante. Aí vai passar para quem chegar perto. Você está entendendo? Deus nunca manda uma bênção para ser só para nós, escute isso. Eu estou falando de uma bênção do meu apartamento, mas você não tem ideia do que Deus já nos abençoou tanto, a ponto de abençoar outras vidas. Aí, em nome de Jesus. E olha só, nós não podemos ficar, irmãos, à mercê de uma vida medíocre. E escute, irmãos, tem muita gente demonstrando ser ótimo para os outros, mas não é ótimo nem para si, nem para dentro de casa. Olha só, o que nós precisamos entender aqui, o errado não é ter alta performance, não é errado ser bom, não é errado ser o melhor. Pelo contrário, isso tem que potencializar a presença de Deus em nós. Quando eu vivo uma vida de alta performance nos meus relacionamentos, dentro da minha casa, com os meus amigos, com as pessoas que me cercam, potencializa a glória de Deus, a manifestação de Deus em nós. Você está entendendo? Eu fico olhando para o meu avô não sabe ler nem escrever. Escute o que é potencializar a presença de Deus em nós. O que é viver uma vida de alta performance sem precisar dizer palavra nenhuma. Eu adoro ouvir pastores que são, sábios, entendidos da Bíblia. Mas se tem um cara que eu amo ouvir é meu avô. Porque no alto dos seus 89 anos, ele ainda dá fruto. As pessoas vão lá na casa dele para ele orar. A gente até hoje se ajoelha, avô, ora aqui para a gente. Eu preciso. Mas eu já sou formado, eu já tenho isso, eu já tenho aquilo, já aconteceu tanta coisa. Mas eu ainda dependo e careço da oração que vem dele. Sabe, ele me ganhou para Jesus, ele ganhou meus pais para Jesus, ganhou minha família para Jesus. Ele fez tantas coisas que eu não fui capaz de fazer. Eu não chego nem aos pés dele. Você está me entendendo? Mas Deus te deu isso, te fez aquilo, e daí? Não é nada perto do que Ele pôde fazer pela minha vida. Você está entendendo? Um homem de alta performance
sem precisar demonstrar para os outros, porque o próprio Deus leva o nome dele para as pessoas. Ele dirigiu 3 igrejas, e as 3 igrejas lotadas. Nós temos uma família de pastores, nós temos várias e centenas de pessoas que são pastores hoje na obra de Deus, em outros lugares, em lugares distintos, que nasceram dele, que vieram dele, que ele ganhou. Eu vi câncer ser tirado na mão dele. Você está entendendo? Eu posso falar sobre isso porque eu vivi isso, eu vi com meus olhos. E aí eu posso falar, olha, eu sei o que é alta performance em Deus, eu sei o que é viver uma vida realmente digna, eu sei o que é um homem jejuar 3 dias, eu sei o que é um homem ajoelhar e 6 horas de oração, eu sei. Às vezes eu vou falar do meu pai passou aqui embaixo. E quantas vezes eu não acordei quando eu era solteiro em casa, que eu ia no banheiro, meu pai estava na sala orando, e eu parava atrás dele para ouvir se ele estava dormindo ou orando, e ele falando o meu nome, falando o nome da minha irmã, pedindo a bênção de Deus. Irmão, isso é alta performance. Por que eu aprendi isso? Por que eu vivo isso? Por que as coisas que eu tenho, eu vejo, eu experimento, eu tenho hoje? Por que eu tenho uma vida como eu tenho hoje? Porque eu sei de onde eu vim, eu sei a minha história, eu tenho certeza de onde o Senhor me tirou. E o que o Senhor acrescentou na minha casa. E o relacionamento que eu tenho com Deus hoje é por causa desse meu pai, do meu avô, da minha mãe, das histórias que vêm. É fácil? Claro que não. Eles viveram todas as coisas que eles pediram a Deus? Não. Mas eles tiveram todas as respostas que Deus tinha que dar. Alta performance. Para viver alta performance, eu vou finalizar dizendo: olha só, não é errado, como eu disse, viver a alta performance, mas ela potencializa a presença de Deus em nós. Potencializou no meu avô, nos meus pais, e chegou até mim. Olha só. Mas eu preciso entender que para viver alta performance, a primeira coisa que eu tenho que fazer é guardar os mandamentos de Deus. E como eu guardo os mandamentos de Deus? Qual é o primeiro mandamento? Quem é que está aqui, diga amém. Quem está dormindo, diga glória a Deus. Acorda. Olha só, amar a Deus sobre todas as coisas. E aí eu vou falar o segundo. O segundo foi resumido por Cristo. Cristo resumiu todos os mandamentos. Eu vou falar só os 2, que são os principais. E ao seu próximo, como? Como é que você trata as pessoas? Como é que você é conhecido no seu trabalho? Como as pessoas falam de você quando você chega em algum lugar? Como é que o seu bairro conhece você? Como o seu vizinho fala de você? O que ele fala de você? Você já experimentou isso? Outro dia não, né? No começo da pandemia, em 2020, já faz 2 anos, nós fizemos uma live, e um dos vizinhos do meu prédio entrou na live. Eu nem sabia que ele seguia eu e a Cintia. E nós na live conversando sobre a palavra de Deus, eu e um pastor. O vizinho entrou e falou: oi Fábio, tudo bem? Olha, deixa eu falar uma coisa para vocês que estão aqui na live. Esse cara é 10. Que vizinho espetacular que eu tenho. Eu falei, meu Deus. Aí eu pensei, já pensou se eu tivesse feito alguma coisa com esse cara? Já pensou se eu tivesse falado algo dele? Já pensou? Sabe por quê, irmãos? A gente está exposto. Se eu quero viver uma vida de alta performance, o meu relacionamento com as pessoas também tem que ser como eu tenho com Deus. Eu tenho que respeitar, eu tenho que amar, eu tenho que entendê-los. Eu tenho que olhar com um olhar de benevolência, de graça. Quando Jesus olha para esse homem, para esse jovem, ele olha com amor. Ele o ama. E é tão perceptível que alguém que nem viveu com ele fala: João Marcos. Você está entendendo? Tem gente que reclama: eu fui na prefeitura, outro dia eu estive na prefeitura aqui em Hortolândia, e eu fui mal atendido. Mas por quê? Porque você tratou mal a pessoa.
Porque ela tem talvez um cargo menor que o seu? Porque talvez ela não tenha a instrução que você tenha? Porque talvez aquele dia você não percebeu e estava nervoso e descontou num terceiro? Você está entendendo? Quando eu tenho uma vida de alta performance, eu tenho que tomar cuidado, eu tenho que amar as pessoas. Segundo, vou terminar com 3 pontos. Não tenha medo de ir, de fazer, de realizar aquilo que Deus mandar você fazer. Se Deus falou com você, faça. Se foi a voz de Deus que falou com você, realize. Você está me entendendo? Não tenha medo, não guarde isso para depois. Tem coisas que a gente precisa fazer. Fez uma promessa no altar, cumpra. Você está entendendo? Porque Deus te honra, Deus te ergue de novo. Terceiro, e eu quero finalizar, fique de pé por favor, vou finalizar com você de pé. Se eu quero uma vida de alta performance e alcançar a dupla honra, eu preciso desapegar das coisas que realmente não me levam à presença de Deus. Eu preciso deixar de lado essas coisas. Eu preciso arrancar da minha vida. Eu preciso viver uma vida de alta performance de verdade. Para de fingir para si mesmo. Eu sei que tem gente aqui hoje que precisa deixar algumas coisas fora. Que precisa se consertar na presença de Deus. Que precisa alinhar o seu coração ao coração do Senhor. Você está me entendendo? Diga amém. Eu não quero me demorar aqui, quero encerrar. E eu preciso orar por algumas pessoas que aqui estão. Se eu vim até aqui é por causa do propósito de Deus a este lugar e a sua vida. Se é algo que Deus precisa consertar em você hoje, deixa Ele consertar. Deixa Ele mudar. Comece a ter um relacionamento genuíno com Ele. E se for necessário, mude até os relacionamentos que você tem. Mude as alianças que você tem. Se é necessário entregar alguma coisa no altar, entregue. Se você quer fazer um voto como eu fiz aquela noite, lá, venha para o pastor, pastor, eu vou fazer um voto. Fale com ele, não precisa nem falar comigo, nem com ninguém da igreja. Pastor, eu farei um voto. Vou entregar dia tal e vou entregar. Acabou. Vocês estão me vendo com uma aliança aqui. Demorou alguns anos para eu ter outra aliança. Nós nunca mais compramos outra. Nós podíamos comprar outra de outros preços melhor do que nós temos, mas é suficiente para nos lembrar o que Deus fez. E por que usamos as duas? É porque essa aqui simboliza aquilo que nós vivemos lá atrás. Essa aqui me lembra todos os dias de onde eu saí, do que eu vivi naqueles dias. O que Deus quer de você é que você se renda a Ele totalmente, sem nenhuma reserva. E eu preciso orar por você que está aqui e quer se entregar a Jesus. Quero uma mudança completa, começando dos seus relacionamentos, começando com o seu relacionamento com Ele. Você está no melhor lugar, você decidiu vir aqui. Então, se você já deu esse primeiro passo, complete. Eu queria que você viesse à frente, eu vou orar por você. Você que precisa de um conserto com Deus. Eu não sei como é que está a sua vida, e não me interessa como está, porque o amor de Deus, Ele supera todas essas coisas. Ele é muito maior. Ele superabunda. Se você está em pecado, se você pecou, se você errou, se você cometeu algum crime, irmão, escute. A graça que basta para a gente. É a graça que basta para a gente. Eu quero te chamar aqui, por favor. Se você está com problema na tua casa, se você está com problema no teu emprego, se você tem alguma dificuldade, eu quero orar por você. Se os seus relacionamentos já não são mais o mesmo, escute. Há uma história na Bíblia sobre a mulher do poço. Ela está ali, samaritana, ela está tirando água. Jesus chega, pede água para ela, e Jesus fala que ela tinha ela tinha um relacionamento que não era nem genuíno, não era nem verdadeiro, e ela confessa. Está na hora de a gente largar algumas coisas de lado. É só Jesus que interessa aqui.
Se tem alguma coisa que precisa ficar para trás, é hoje. Vai ficar. Se é um pecado, se é uma dificuldade, se é uma crise, se é algo que precisa sair hoje, vamos deixar hoje sair, definitivamente. Definitivamente. Eu quero te dar mais um minuto para você vir aqui, por favor. Feche os seus olhos. Eu sei que você está aqui e eu quero orar por você. Você tem mais 30 segundos, eu não posso esperar. Deus está neste lugar. Não de longe tudo. Você vai cantar comigo dizendo assim, sei que os seus olhos. Sei que os teus olhos, Vem mais perto, por favor. sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. É Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança,
aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem. Adore o Senhor. Tudo pode passar, tudo pode, mas tua palavra se cumprir. O Deus de aliança, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, pode mudar, mas Levante suas mãos e você vai dizer: Deus de aliança, Deus, Deus que não é homem pra tudo pode, tudo pode mudar, mas tua palavra vai. Agora você vai dizer assim, ó: posso enfrentar o que for, eu sei, seus planos não podem ser. Diga: minha esperança nas mãos do grande, meus olhos vão ver acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem. Nós cremos, Senhor, e nós cremos. tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Abre os seus olhos. Deus começa um novo tempo na tua história, filho. O que o Senhor falou para mim é verdade. Os rastros de morte são cortados a partir de hoje, porque Ele te devolve vida e talento sobre você. Você está me entendendo do que eu estou dizendo? Há um novo tempo que o Senhor trouxe para você. E não desperdice isso. Escute isso que eu estou dizendo. Não desperdice, você sabe. Deus te trouxe hoje para te devolver a vida que Ele tem para você. As promessas, porque escute, lá desde o ventre da sua mãe, Deus trouxe para você. Antes que você viesse ao mundo, Ele tinha promessa. Olha que coisa. Sua casa tinha promessa, mas Deus está restaurando a sua casa através de você. Há um tempo novo para você. Escute isso. Escute. Há uma bandeira de paz, como eu orei para você, sobre a tua casa. Deus está levantando uma bandeira branca dentro do teu lar, na tua casa. Eu não sei o que está acontecendo, mas é uma bandeira para trazer paz. Os relacionamentos irão ser curados, transformados a partir de hoje dentro da tua casa, com os teus. Eu não sei o que aconteceu na tua família, mas Deus está hoje colocando como se fosse uma corrente. Ele está me mostrando uma corrente gigante, para que ela fosse toda novamente refeita. Sabe quando os gomos estão abertos? Deus está fechando de novo, porque Ele quer unir de novo a tua casa. Está me entendendo? Hoje é uma transformação. E se tiver alguém aqui, nós vamos encerrar. Pastor Ricardo, por favor, que precisa de algo, Deus vai fazer hoje. Levante as suas mãos, por favor. Eu creio muito nisso que nós cantamos aqui, viu? É uma das canções que toca o meu coração, porque foi num momento muito difícil que eu cantei essa canção. E Deus operou sobrenaturalmente. Deus de aliança, Deus.
Deus de aliança, adore, adore o Deus de aliança. Adore. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Você pode aplaudir o Deus de aliança? Glória a Deus. Deus em Cristo vos abençoe. Que você tenha uma semana de muita bênção, muita graça, muita saúde, paz e prosperidade. Pastor Fábio, pastora Cíntia, alegria tê-los aqui. Deus em Cristo vos abençoe. Nós continuamos a nossa festa ainda fevereiro. Temos ainda a próxima quarta-feira. Estará aqui Tiago Henrique. É um menino abençoado, pastor de jovens da nossa igreja de Valinhos. O menino prega muito, tem uma palavra extraordinária, estará aqui conosco. E no outro domingo, encerra aqui conosco, missionário, como é o nome dele mesmo? Mateus Henrique, obrigado. Mateus Henrique, fora indicado pelas nossas igrejas de Nova Odessa e Valinhos, falou que o menino é de outro planeta. Falou que o menino trabalhou assim naqueles manda Kodak, assim, sabe? Revela até o que não existe, né? O oculto e o escondido. E foi indicado por dois pastores que nós admiramos, tem o endosso deles, estará conosco aqui finalizando o nosso fevereiro no próximo domingo, tá bom? Mas independente se eles vierem ou não, o Deus de aliança estará aqui, diga amém. E quem faz é o Deus deles e não eles, né? A minha gratidão a cada um de vocês, tá bom? Vamos terminar e nós terminamos eu perguntando, você respondendo. Tem um cafezinho lá, não vá correndinho, tá bom? Tem um cafezinho preparado todo especial lá para você, tá bom? Se Deus é por nós, o Senhor é o nosso pastor. Estenda a mão e leva a bênção para casa. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do doce Espírito, ser contigo, com a tua casa, com a tua família, com os teus negócios. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça a luz do seu rosto sobre ti, tendo misericórdia de ti e dando da sua paz. E só os mais que vencedores digam amém. Bate palma para Jesus. Deus te abençoe. Uma maravilhosa semana. Deus abençoe o ministério.